Colocar o título da mensagem no telão, amém? Glórias a Deus. Então, palavra de hoje, você receba aí no teu coração como uma boa semente, que você receba no teu coração como direção de Deus mais uma vez. O Senhor quer insistir com um assunto que nós já trouxemos numa pregação recente. O Senhor quer falar disso novamente no altar. Se o Senhor está insistindo em um assunto, eu entendo que esse assunto é importante. Então, o tema de hoje, Igreja Bendita, povo de Deus, eleitos, predestinados, escolhidos do Senhor. O tema de hoje é: luz e trevas não se misturam. Diga aí, meu irmão, diga assim: luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Algo óbvio, né? Mas nem tanto assim, e o Espírito Santo de Deus tem algo para nos falar importante. Palavra do Senhor antes de orarmos, João 8,12 diz assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que esta palavra abençoe os corações. Oremos a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, abra os seus lábios, abra o seu coração e peça sempre para que durante a palavra Deus fale a sua vida, para que durante a palavra o Senhor mesmo responda às suas súplicas, às situações que você quer uma resposta de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus exposta, a pregação exposta é profética. Nós somos um ministério que crê que a palavra de Deus lançada é profética. Então, mais uma vez, ó Pai, que o Senhor use, Senhor, a minha vida, a minha voz, a minha mente, Senhor, todo o meu ser, para que a Tua palavra seja instada, seja pregada, seja ministrada, Senhor. E esta palavra abra olhos espirituais. Esta palavra, Senhor, ilumine a mente espiritual. Esta palavra, Senhor, toque os nossos corações, Senhor. Que esta palavra, Senhor, traga, Senhor, sossego, descanso, Senhor, para as almas, Senhor. E que esta palavra, acima de tudo, alimente o nosso espírito. Que o nosso espírito se alimenta da palavra, não de filosofias, não de ideias humanas, não de tradições. O nosso espírito, que é um espírito contigo, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós, se alimenta da palavra. Então, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante de pastos verdejantes. Fala, Senhor, ao teu povo, aos teus filhos, aqueles que estão presentes aqui de forma física e aqueles que nos acompanham à distância. Que seja o Senhor mesmo a falar no nome santo de Jesus. E o povo que recebe o melhor desta terra diga amém. Diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: receba o melhor desta terra. Receba o melhor desta terra. Glórias a Deus. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa aqui. Então, vamos novamente ao título da pregação de hoje: luz e trevas não se misturam. Diga aí no seu lugar, meu irmão, mais uma vez, diga assim: luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Mas, bispo Marcos, é tão óbvio, eu quero te dizer, meu irmão, eleito, predestinado, escolhido, filho de Deus, que nós vivemos tempos muito complicados, onde isso não é tão óbvio assim. Então, João 8,12, a palavra de Deus é assim. Jesus diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quando nós falamos, amado, do tema de hoje, que é luz e trevas não se misturam, o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, vem te lembrar que o nosso chamado, meu irmão, o meu chamado, o teu chamado, é andar
os caminhos do Senhor. Amém. É andar debaixo da direção da Bíblia Sagrada. É andar debaixo de valores, de princípios, de diretrizes do Pai. Né? E isso não é mais tão óbvio. Falo com muita pesar no meu coração, meu irmão, eu falo com muita tristeza por vezes, que a igreja desse século, não todas, obviamente, nós nunca podemos generalizar, né? Então, independente de ser uma igreja que professa a graça de Deus, como a nossa, glórias a Deus por isso, ou aquelas que estão debaixo de sistemas legalistas, né? Ainda não tiveram a revelação, vivem por tradições, vivem por ordenanças, vivem por sacrifícios. Independente disso, amado, eu falo com tristeza e por vezes pesar, né, que muitas igrejas nessa terra, elas se acostumaram a ser parceiras do mundo. Né? Então, hoje você tem igrejas, você tem ministérios, onde há uma parceria da igreja e do mundo, onde as filosofias dos homens entraram dentro das igrejas, subiram nos altares, onde você tem crentes, né, defendendo coisas que são totalmente opostas à Bíblia Sagrada, onde você tem pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia Sagrada, né? E isso, né, diaconizando, é muito triste, porque isso mostra um momento perigoso, né, que nós vivemos. Falo aqui para a sociedade cristã, evangélica, para os salvos, estou falando para os salvos. Isso é muito perigoso. Então Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem anda nos meus caminhos, quem está debaixo de princípios bíblicos, né? Quem está debaixo da oração, da direção de Deus, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o Espírito Santo de Deus quer te lembrar, amado, que luz e trevas não se misturam, não se misturam. É mais ou menos como água e óleo, né? Sei que essa analogia é bem antiga, mas vale a pena porque ela é muito lúdica. Pega um copo de água e coloca óleo. Você pode misturar, pode bater no liquidificador, você pode. Vai passar um tempo até misturar ali, vai passar um tempo antes de não se misturar. Então, nós que somos da luz, e aqueles que são da luz, digam amém. Amém. Diga aí no seu lugar assim: eu sou da luz. Eu sou da luz. Diga assim: eu sou um filho de Deus, né? Uma filha de Deus. Nós não podemos, amado, andar em caminhos de trevas. Nós temos que refutar tudo aquilo que é trevas. Tá? Mas Cristo, e amado, olha, é desafiador mesmo, porque nós estamos no mundo, né? E o mundo jaz no maligno. Não espere, amado, uma santidade do mundo. Às vezes eu vejo crentes, né? Um romantismo em relação ao mundo. Não espere nada de bom no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. Tanto é que João 18,36, o Senhor disse assim, olha, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Eu sei que você pode estar aí assustado, né, com o governo atual, mas não se assuste, meu irmão. Não se conforme. Mas entenda uma coisa, Jesus já disse, olha, o meu reino, o meu governo não é dessa terra. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Né? E ele diz novamente em Lucas 17:21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Então veja, olha, o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós já sabemos isso na graça do Senhor, ele não entra e sai, né, como algumas pessoas pensam, né, brigou com a sogra, o Espírito Santo de Deus saiu, reconciliou com a sogra, o Espírito de Deus voltou. Isso não existe, isso é a loucura dos homens, né? Diz que o nosso Espírito foi feito um com Deus. Aleluia. E daqui, amado, para a glória. Amém. Nada nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Então,
Luz e trevas não se misturam. E quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos, quando nós olhamos para o atual governo que está nesse país, né, e muitos países também, não é só o Brasil que sofre desse mal, né, há uma luta, mano, que ela não é carnal, né, uma luta espiritual. Quando eu vejo tudo aquilo que está sendo professado no nosso país, amado, né, eu vejo há uma luta espiritual, não é carnal. Né? Abrindo um parênteses aqui, não sei aqueles que tiveram acesso, mas obviamente vocês estão nas redes sociais, todos estão, né? O atual governo disse de forma explícita, né? E quando você conversa com uma pessoa, eu não quero falar de política aqui, não, eu quero só te dizer isso que Jesus disse ali, ó, volta um pouquinho para mim, Mateus. O meu reino não é deste mundo. Então não se assuste, não fique espantado, né? O atual governante disse assim: olha, nós temos que acabar com esse negócio de pátria amada, amar o país, família e religião. Então, quando uma pessoa dessa diz isso, dessa, né, eu fico horrorizado, eu falo, meu Deus, a nossa luta não é carnal, isso é espiritual. Não podiam querer, dona Janete, perseguir outra coisa, né? Sei lá. Não, olha, é muito específico. Pátria. Você não pode mais amar a tua pátria. A palavra de Deus é a favor da pátria, mano. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É de Deus amar a sua pátria. Família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Família é algo de Deus. E religião, não ser religioso, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é só alimento. Então, meu irmão, não se assuste não, tá? Quando você vê essas coisas, quando você vê alguém dizendo, nós temos que acabar com isso, chega desse negócio de pátria amada, chega desse negócio de família, chega desse negócio de religião, né? Isso está ultrapassado. Meu irmão, o meu reino não é desse mundo. Jesus já tinha avisado. Não se assustem, tá bom? Então o tema de hoje é luz e trevas não se misturam. É óbvio, não se misturam, né? E meu irmão, você sabe que tem um desafio. Esse dia eu estava conversando com a minha família, né, a respeito disso, na minha casa. Nós temos uma carne, mano. Eu e você temos uma carne. Mas eu não sou a minha carne. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um Espírito que vive em nós, que é a nossa verdadeira identidade. A minha identidade não é isso aqui não, ó. Não é esse rapaz aqui, né, um pouco mais jovem, né? Não é, isso aqui não é a minha identidade. Isso aqui foi a prova de Deus me colocar aqui dentro desse corpinho, mas a minha identidade é espiritual. Essa é a minha verdadeira identidade. Mas há uma luta, amado, que tem a ver com o tema de hoje. Luz e trevas não se misturam, nós temos uma carne. E esta carne, ela tende ao pecado, ela tende ao erro, ela tende a ser rebelde. Mas eu tenho um Espírito que está em mim, diga glória a Deus. E esse Espírito ama ao Senhor, ama a palavra, ama a igreja, ama a comunhão dos santos, ama a oração, né? Então veja, é uma luta, né? É uma luta, tá? E o Senhor mostra essa luta na vida de um irmãozinho, né? Bem difícil, que eu chamo esse irmãozinho de Pedro, né? Vamos lá, Mateus 16, 13. Mas aquilo que aconteceu com Pedro pode acontecer conosco, amado, se não estivermos vigiando, não estivermos cuidando. Diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus insistiu: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Jesus estava falando para os seus discípulos: quem você acha que eu sou? O povo diz que eu sou isso, só que quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, nessa hora,
Diz assim: respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Aí eu fui estudar esse contexto, né? Jesus fala de forma proposital para dizer o seguinte: ó, Simão Barjonas, você é um homem feito de carne que veio de uma família, né? Tem um pai, uma mãe, tem um sobrenome. Por isso que ele usa assim, ele não chama de Pedro de novo. Ele fala: não, você que entendeu isso, você tem uma carne, você é mortal, você veio de uma família. Então ele faz propositalmente, ele faz Simão Barjonas, não é Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. E aí, um momento de apoteose, né? Um momento de alegria na vida de Pedro. Ele diz para Pedro: olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Você já sabe esse contexto, né? Muito mal interpretado. Ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, a pedra angular, a palavra, Jesus, a obra da cruz, eu edificarei minha igreja. Então não é que é Pedro que vai ser a pedra angular, tá? Como de forma proposital ou erroneamente, a Igreja Católica professa até hoje. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glórias a Deus. Aleluia. E ele continua aí: Pedrão, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Imagina Pedro nessa hora. Pedro, acho que, eu não sei se ele era tão alto, mas ele estava com uns 4 metros de altura. Estufado, assim: meu Deus, sou eu, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Nós já aprendemos isso, né? Importante essa oração: ligar aqui na terra para ligar nos céus. O que nós queremos tem que estar ligado nos céus. Amém. Não é o que você quer. Tem crente que ora assim: ó, é o que eu quero, mas eu não vou colocar diante de Deus, não, mas não é que Deus não quer, né? Então fica o que eu quero. Não. Que ligar na terra, você tem que ligar nos céus. Amém. Se for ligado na terra e nos céus, temos sim o amém de Deus. Amém. O que desligares na terra, você não concordar, não aceitar, será desligado nos céus também. Isso mostra o poder da nossa oração, né? Então, veja, bonito, né? Pedro ali, sendo exaltado, falou: olha, Betão, você entendeu quem eu sou Jesus, sou filho de Deus, eu sou o Salvador. Pouco tempo depois, Mateus 16, 21, o Senhor fala: mas olha, luz e trevas não se misturam, nós somos da luz. Diga glórias a Deus. Diga mais uma vez: eu sou da luz. Nós somos da luz, nós temos uma carne. Você está vigiando, ó. Por isso, quando eu vejo que tem crente muito ausente no culto, me preocupo, né? E desculpa a expressão, essa praga do Covid que veio aí, ela foi um gelador, né, na vida de muitas pessoas. Um dissipador, mas um gelador, né? Tem muita gente que gelou, né, por causa dessa fase aí que vivemos. Glórias a Deus por estar nos retomando, estar nos reformando. Mas presta atenção aqui, ó. Mateus 16, 21. Desse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava anunciando: olha, eu tenho uma obra a ser cumprida, e esta obra será assim, assado, né? Eu serei morto, mas eu ressuscitarei. Aí, o mesmo Pedro, que tinha falado: o Senhor é filho de Deus, Jesus já tinha avisado: ó, Barjonas, viu? O nome da tua mãe e do teu pai, você, calma lá, não é assim não. O que ele fez agora? E Pedro, chamando Jesus à parte, chamou de lado. Olha que atrevido, chamou Jesus de lado e falou assim: vem cá, vou te falar uma coisa. Para de ficar falando essas coisas aí, ó. E começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus tinha falado: olha, eu sou Deus, eu sou
filho de Deus, eu sou um Salvador, eu preciso ter uma obra que eu vou cumprir. Pedro ouviu, tempos depois, não é o Pedro, hein? Tinha sido exaltado, né? Que estava, né? Tinha ouvido um momento de apoteose. O mesmo Pedro chamou Jesus do lado e começou a dar uma dura. O senhor para de falar isso, não é assim não, o senhor não vai morrer, eu não aceito, não sei o quê. Olha o versículo 23. Mas Jesus voltando quer dizer que se virou para ele, né? E disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Mas isso ele falando que era. Fez uma analogia com a pedra angular lá, pedra de tropeço. Porque não cogita as coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 23, né? Ensina dos homens. Veja, o mesmo Pedro. Viu como é que é a nossa carne e nosso espírito? Se a gente não cuida, a gente não está vigiando, se não está em oração, né? Por isso que, olha, vigiai e orai o tempo todo. Não é para você dormir na igreja orando, não, tá? É estar atento, alerta, porque a nossa carne é terrível. A minha e a sua, tá? Não acha que você passou um perfuminho hoje, viu? É que a sua carne ficou mais bonita que a minha, tá bom? A nossa carne é igualzinha, para nada serve, para nada aproveita. Então veja, olha, essa passagem é interessante. Na mesma hora, né, o Espírito Santo de Deus usando a vida dele. Minutos depois, dias depois, ele lá vacilou, a carne usando a vida dele, né? E Jesus foi muito duro. Jesus não estava falando que ele era do diabo, não. É importante você entender isso aqui. Jesus estava repreendendo aquilo que estava nele naquele momento. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. Jesus não estava falando, porque senão é incoerência, né? Senão, dona Janete, aí a gente vai ficar na lei, né? Sai capeta, entra capeta, entra Jesus, sai Jesus, entra. Não é isso? É isso que fica aí, né? E sai capeta, e entra dele, e sai de mim, e vai sair dele de novo. Que é isso? Meu Deus, graças a Deus que a gente não vive isso. Meu Deus, graças a Deus que a gente não vive isso. Olha a alegria, mano, na graça de Deus, entender essas coisas. Então Jesus estava falando assim: olha, isso que está em você, essa fala tua agora, não é tua, é o inimigo que está querendo te usar. A tua carne está querendo te usar. Tá? E por que o senhor está comentando esse ponto, amado, para te explicar isso, né? Nós não temos nada a ver com este mundo e com as trevas deste mundo. Nós somos da luz. Os que são da luz, digam amém. Amém. Se você acredita que você é da luz mesmo, diga amém. Né? Tá? Mas nós temos uma vida espiritual que precisa ser cuidada lá. Cuidado, né? Cuidado. O mundo está cheio de convites. Quando a gente fala assim, olha, luz e trevas não se misturam, igreja. Hoje em dia está muito difícil. Hoje eu tenho dito aqui, eu sempre tenho essas discussões, essas conversas, né? Eu tenho na minha casa com a Bispo Alessandra. Está difícil às vezes você entender se a pessoa é evangélica ou não. Está demorando um pouco, você precisa, cara, captar assim, você não consegue ver de bate-ponto, né? Porque está tão esquisito, as coisas estão tão esquisitas, tá? Porque o mundo é cheio de convites. E aquele que não está firme, facilmente cairá em convites. Você pensa que nós já não tivemos convites aqui? O nosso apóstolo estava comentando nessa pregação. Quantos convites ele já não teve lá na sede? De pessoas, graças a Deus, isso eu não passei aqui, né? Mas já políticos, mas que já ligaram em casa. Teve um deputado, eu não sei quem é, mas insistiu, eu quero só um minuto, eu quero uma oportunidade, deixa eu entregar um folheto. Eu falei, olha, você é bem-vindo, né? Assistir um culto conosco, tá bom? Mas este ministério não vai ceder ao tapa político. O homem ficou bravo comigo, deve ter ficado bravo, né? Deve ter ficado bravo, depois ele parou de insistir, tá? Então, convites, meu irmão, vem para todos, tá? Vem para todos. Nosso apóstolo estava comentando quantas pessoas que já não chegaram lá, né? Vendo a igreja daquele tamanho e falou, olha, vamos fazer um branqueamento de capitais, né? Advogados, pessoas representando instituições escuras e escusas que nós temos na nossa sociedade. E o apóstolo disse o quê? Arreda de Satanás.
Ele estava comentando como é que ele vai olhar para os netos dele, os filhos dele, para a família dele, né? Pregando uma coisa e fazendo outra. Por quê? Luz e trevas não se misturam. Meu irmão, tenho certeza que você já entendeu isso. Se você não tinha entendido, coloque isso na sua cabeça em nome de Jesus. Tá? E é uma guerra, né? Avança um pouquinho aí para Mateus, para mim. João 7,7 diz assim: olha, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Né? Versículo João 15,18 diz assim: olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós outros me odiou a mim. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui, amado? Olha, luz e trevas não se misturam. Então, quando você fala que é cristão, quando alguém descobre que você é cristão, né, porque as pessoas ficam aí fuçando, né, redes sociais, mais dentro de empresa, principalmente, é fuxico, né? Não sei se você percebeu, às vezes é um levante, mano. Eu já vi isso várias vezes. Você vê na cara da pessoa que parece que ela nutre um ódio por você sem você ter feito nada. Mas por quê? Porque, Val, você é luz. As pessoas vão olhar para você, a luz brilha. Você é sal e luz nessa terra. Se você fosse trevas, tá tudo certo, só. Entra, chegou mais um amigão aí, um colegão, tá tudo certo, né? Recebe, ó, Milton, um abraço, né? Mas as pessoas veem em nós, amado, e glórias a Deus, em nome de Jesus, que vejam sempre na tua vida que você é luz, que você é filho de Deus. Você pisa num lugar, amado, é luz. Treva bate em retirada. Você pisa em um lugar, você é sal e incomoda as trevas. A palavra de Deus diz que chega a nos odiar. Que eu já vi isso aqui, ó, vida profissional, então, meu Deus. Mas eu sei de uma coisa, que as nossas armas não são carnais. Diga glória a Deus. Nossas armas são espirituais. Está passando, meu irmão, por perseguição, ore. Está tendo alguma afronta, ore. É vizinho, ore. É familiar, ore. É alguém no trabalho, ore. É alguma oposição num projeto pessoal, ore. O que você vai fazer? Ore. Vai no ter jejum? Não, ore. Não vai subir no monte? Não, ore. Não vai vir nas 7 sexta-feira da corrente do descarrego? Não, ore. 2 Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, tem uma carne aqui, né? Não militamos, não lutamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia, a nossa força, amado, está em Deus. Não são carnais, e sim poderosas. Diga assim, poderosas. Presbítero Roberto, receba aí. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas. Declaramos em nome de Jesus, presbítero Roberto, as portas abertas. O favor de Deus, o milagre do Senhor nessa situação, nesse desafio que o irmão vive hoje. Porque as armas da nossa milícia, mano, porque às vezes a gente tem vontade, né? Vamos aqui confessar, vai. Vamos confessar, você não tem vontade de se pegar no. Não tem boa vontade, né? Mas às vezes passa assim, um suspiro, na goelinha do abençoado, meu Deus, é um demônio essa pessoa, você não é um demônio, é um Satanás, né? Mas aí a gente lembra, juro, que as armas da nossa milícia não são carnes, né? Só quem teve no bazar nesse sábado sabe. De manhã tive que expulsar uns demônios aqui de manhã. Foi bem cedo, com autoridade, né? Bom, eu não vou comentar, depois os irmãos, vou deixar de mistério, fica de mistério. Mano, a gente aqui fazendo um bazar beneficente, né? A gente acredita que o nosso bazar é muito acessível, então a gente abençoa aqueles que têm interesse nesse assunto, né?
está aberto aqui a sociedade, a comunidade local, né? Os recursos que são arrecadados é para ajudar a igreja. Logo de manhã, nós chegamos aqui de manhã, tinha um casal esquisito na porta lá. E a gente olhou e já comecei em oração. Falei, Jesus, e não é preconceito não, dona Janete, tá? A atitude da pessoa, o Espírito sente. Olha, não sou eu não, quem estava comigo sentiu. Pergunta para a dona Maria, sua colega lá, depois ela vai te contar o que aconteceu. Amados, quiseram fazer um barraco aqui, só com autoridade, ó. Colocou para correr. Quando chegou ali na porta, né, que eu ia explicar como é que funciona o bazar, quais são as regras, como é que funcionam as coisas aqui, tem um andamento, aqui é tudo com ordem e decência. Aqui vai ser com ordem e decência, meu irmão. Pode deixar, tá, Eduardo? Ser com ordem e decência. Não tenho medo de ninguém que entra por essa porta aqui, é ordem e decência. Né? Eu tenho uma responsabilidade aqui, como pastor. Vai ficar tranquilo, não é a força do meu braço, não. E eu aqui, ó, em oração e falando. Em oração e falando. Quando chegou na porta, vai parecer que tinha um cachorro mordido. Ele saiu gritando, correndo, xingando. E eu falei o quê? A regra de Satanás. Não, eu estou falando. Mas virou nessa rua aqui que o Marcel falou, ela não tinha mais, deve ser 2 demônios que tentou arpoar aqui. Por que você está voltando isso, Marcos? Para te lembrar disso, meu irmão. Que às vezes na nossa carne, a gente, né, tem uns rompantes, mas não pode, Marcelo. Não pode, Marcelo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas. Diga mais uma vez, meu irmão, poderosas em Deus. Então, tem alguma oposição, meu irmão? Lembra, luz e trevas não se misturam. Vai dar problema sim, meu irmão. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui, a gente fala isso com muito, às vezes com muito cuidado, né? Para não ofender ninguém, para não parecer, bispo está mandando direto para o altar. Não, amado, é direta mesmo, é do Espírito Santo. Amém. Toda vez que luz e trevas se uniram, eu nunca vi dar certo, dona. Nunca vi. Sempre deu problema. Então a gente sempre orienta, meu irmão, olha, é um cônjuge, ora, porque luz e trevas não se misturam. É briga, mano. Você está entendendo o que está falando nesse contexto aqui? É briga, é confusão. Sociedade não se mistura, mano. Negócio não se mistura. Aí a gente tem que conviver, né? Eu não quero dizer que eu não vou ver. Se eu vou vender alguma coisa, falando, o senhor é convertido? Não é convertido, não vou te vender. Não é isso que eu estou falando, né, Milton? Eu estou dizendo de vocês, a comunhão, a sociedade, o abraço, a intimidade não pode ter, entendeu, Ju? É disso que eu estou falando. Não pode, amado. Toda vez que você insistir nisso, você vai dar, como dizia minha avó, tocando arpinha no céu, uns burros nas águas. Vai bater com a testa na parede. Pode teimar 20 vezes, Eduardo. Vai ser 20 vezes que vai dar problema. E eu falo por mim. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Várias vezes que eu já dei com essa testa aqui na parede. Já dei com meus burrinhos nas águas. Porque não dá certo. E nunca vai dar certo, Yuri. Porque luz e trevas não se misturam. É briga. É confusão, mano. Mas sossega teu coração, confia no Senhor, né, porque, né, filha, a nossa luta não é carnal, é poderosas em Deus. Amém. E diz assim, poderosa para quê? Para fazer um carinhozinho no Satanás, um afago, dar um croquezinho, não, para destruir fortalezas. Ele diz que nós, né, e anulando nós, Deus nos deu autoridade para eliminar as mentiras. Amém. E diz ainda no versículo 5, só para avançarmos, em toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, contra a palavra, levando cativo todo o pensamento, o quê? A obediência de Cristo. Né? Então, amado, luz e trevas não se misturam. Olha para o seu irmão ao seu lado com todo o amor, todo o carinho, todo o respeito e diga assim: luz e trevas não se misturam. Mas isso não
acredito, não pode ser assim, eu não concordo. Ai, meu Deus. Eu concordo com a Bíblia. Amém. Eu tenho que concordar com a Bíblia. Sempre. Eu não posso discordar da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, né? Se você seguir esse manual aqui, as coisas não vão dar errado. Toda vez que dá alguma coisa errada, né, tua vida vira de ponta cabeça, pode prestar atenção. Faz um retrospecto, né? Você seguiu o manual? Você seguiu o manual? Ou você foi fazendo da tua cabeça, do teu impulso, né? Lembra Pedro ali, uma hora, ó Jesus, você é filho de Deus. Na outra, não, o senhor é, mas vem cá, fica quietinho aí, para de falar essas coisas. Amado, é isso a nossa luta, tá bom? Então, luz e trevas não se misturam. Ainda que isso possa parecer algo duro, tá? Porque eu acho que tem uma sociedade aí meio frágil, né? Não pode falar nada, que as pessoas querem cancelar as outras, que elas querem. Hoje nos altares, amado, vou falar uma coisa para você, né? Talvez a gente não tenha tanta popularidade, eu falo como ministério como um todo, tá? Talvez como outros, porque a gente não entra na onda dos outros. Nós temos um apostolado que é firme na palavra, que é firme na graça de Deus. É perfeito, né? Estou falando que é firme. A palavra é perfeita, as coisas de Deus são perfeitas. Estou falando do homem, né? Da pessoa que Deus escolheu para estar à frente do nosso ministério. Mas nós somos um ministério bíblico, apostólico, enviado. Nós não ficamos aí, com medo não do que nós temos que falar. Nós vamos falar. E tem alguns que vão se ofender, sim. Vão se ofender. Mas a palavra só ofende, amado, quem está no pecado, quem está no erro. Quem não tiver, amado, ou quem tiver com o coração extremamente circundado pela palavra, aceita a exortação, vai aceitar o direcionamento, não vai ficar revoltado. E hoje tem altares aí que as pessoas estão com dedos para falar com as coisas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ninguém mais sobe mais com Bíblia para o altar. Agora começa a falar. O que está contando uma história? De onde que é isso? Cadê o versículo? Cadê? Não, está falando. Tá? Então se fala, não se usa mais Bíblia, não se mais se ataca o erro, se ataca o pecado, se ataca aquilo que é errado, se abranda, né? Passa um pano, joga uns panos quentes, né? Os panos frios, não sei como é que é o ditado aí. É o mundo que a gente vive hoje. Né? Graças a Deus, nós não temos medo de falar o que precisa ser dito. Eu não estou aqui falando as coisas da minha cabeça, eu segui uma pregação, uma exposição. Você precisa sair aqui desse culto, desse encontro aqui abençoado e entender. Hoje eu cresci mais um pouco no assunto. Luz e trevas não se misturam, mas de jeito e maneira. Ponto. O objetivo da palavra foi cumprido. Como você vai praticar isso na tua vida é outra luta que você vai ter, você com Deus, sendo Deus tua suficiência. Então, luz e trevas se misturam mesmo, mano. Toda vez que eu vi misturar, não vi dar certo. Eu vi problema, eu vi confusão, eu vi tristeza, e quanto mais eu vi atraso de vida. Tinha pessoas que poderiam estar voando longe, amado, mas poderiam estar muito alto, poderiam estar muito felizes, realizadas, mas atrasaram a bênção, atrasaram o seu caminho de bênção, de milagres, porque se uniram com trevas, e uniram com trevas, não vai dar certo. Mas bispo, não vai dar certo, preciso deixar claro que não posso fugir da verdade. Amém. Não gostei. Desculpa, meu irmão, mas é a verdade. É a verdade. Tá? É a verdade. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que hoje um monte de igreja quer ser amiga do mundo, e pega lá no BBB e coloca num altar aqui para falar, para cantar. Fora as, perdão da palavra, as bizarrices que você vê nas redes sociais. Tem outros que eu não sabia se estavam louvando, se era o Axé Music. Eu estava com a dúvida.
Se era o louvor ou era o axé music, porque do jeito que as meninas estavam dançando ali, para mim era um axé music, né? Era o tchan, era só trocar a música, né? Coisa horrível, né? Mas não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, tá com dozinha, vou abraçar o demônio ali porque eu não quero magoar, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu Deus, acho que a palavra é clara aqui, né? E eu sei que os jovens são os mais atacados nesse assunto. Bispo, eu conheci um rapaz, mas ele é tão lindo, ele é de Deus, ele tem um músculo, um peitoral assim, um braço, um tríplice, um quadrúplice. Bispo, olha, mas é de Jesus? Não é de Jesus não, mas olha, mas ele parece de Jesus, né? Bispo, eu conheci uma moça, meu Deus, que coisa linda, bispo. O olho, o cabelo daquela mulher, a boca assim. Essa Gisele Bündchen, eu sei, bispo. Ela consulta a vovó Cabinda de vez em quando. Inclusive a vovó Cabinda é a vovó dela. A vovó Cabinda é a vovó dela. Bate um tamborzinho de vez em quando, mas é bonita, bispo. Meu Deus, que coisa linda. Eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã querida, jovem abençoado, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais claro que isso, meu irmão, desculpa. Tá? Bem assim mesmo. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, agora chega no carnaval, né? Que é a hora que a gente vê se o irmão é convertido. Você pega um daquele chocalho, tinha um negócio de aparar porta, que tem umas bolinhas dentro, eu fiz um tchic. Vou trazer aqui para dar uma testada, como é que está os irmãos. Se o irmão começar o irmão não, olha, a conversão não aconteceu ainda. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Que o carnaval para nós é um momento de retiro, de retirada, né? Em nome de Jesus, aqui estava conversando, né, com a abençoada Sandy Newton, que, né, parece ter uma bênção para contar. Eu estou aqui com a minha língua que está saindo, eu não vou falar, não posso contar a bênção alheia, né? Então, amados, até me perdi o que estava falando agora. Então, amados, a palavra de Deus diz assim, olha, que as coisas que são de Deus, nós temos que amá-las, e as coisas que não são de Deus, não temos que amá-las. É simples assim, né? É simples assim. Então nós não temos, lembrei agora, nós não temos nenhum problema, amado, com o carnaval, porque nós não vivemos o carnaval. Eu estava falando, né, com a Sandra e comigo, que a gente está orando aqui, a gente ter o nosso retiro aí. Vá orando, amado. A gente poder ter um momento onde nós vamos alugar um sítio, né? Vamos lá fazer uma fogueira santa. Brincadeira, dona Janete, brincadeira. A gente vai lá para ter um momento, né, de comunhão, de oração, né? Pode ser que a gente pegue um dia, né, que a gente chama de day use, né? A gente aluga um dia, de manhãzinha, volta à noite. Se a igreja amadurecer mais nesse assunto, a gente tem lá os 3 dias, né, um final de semana, porque carnaval, mano, a gente se retira disso. Meu Deus, não liga a televisão, vocês vão se horrorizar com esse período aí, realmente a festa da carne. Mas a palavra de Deus diz, né, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então diz assim, amado, né? Luz e trevas não se misturam. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando. E aqueles que estão entendendo, mais uma vez, digam amém. Amém. Luz e trevas não se misturam.
Não se busca. Tem uma coisa muito importante também, amado, nesse cuidado, né? Porque essa palavra aqui de hoje, ela quer trazer um cuidado para a tua vida. Trazer um cuidado, né? Quer trazer um alerta, quer trazer uma direção para você estar protegido, né? Estar debaixo da mão poderosa de Deus. É cuidar também com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta, né? Com as vozes. Este mundo é barulhento, né? A palavra de Deus diz que esse mundo tem muitas vozes e diz que nenhuma sem sentido. Essa palavra eu adoro, porque a palavra de Deus está falando o seguinte, ó, tudo tem um sentido, tá? Tudo tem um sentido. Esse mundo é cheio de vozes e nenhuma sem sentido. E eu tenho então que ficar com o quê? Com a voz de Deus, com a palavra de Deus, que diz assim, Efésios 5:6. Efésios 5:6, um pouquinho mais à frente. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diz assim o versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Né? Então, ó, porque ninguém vos engane com palavras vãs. Amado, se pudesse dar um conselho, né? E é meu papel aqui do altar, com a palavra de aconselhar, cuidado com palavras vãs. Pessoas às vezes que colam na gente, né? Que se encostam na gente, ou que se aproximam da gente com palavras vãs. Ó, não dê os seus ouvidos, amado. Os seus ouvidos são ouvidos santos. Os seus ouvidos, Mateus, são ouvidos de ovelha. Ouvidos de ovelha ouvem coisas boas, coisas do Pai. Né? Aqui não é uma latrina, desculpa eu usar essa expressão, aqui não é uma latrina. Vocês podem falar o que quiser aqui no meu ouvido. Não. Olha, é uma conversa estranha. Pensa num cidadão que some daquela rodinha assim. Se olhar, você não vê, mas ó, ele só fuma assim, ó. Sumir. Eu dou um jeito de sair daquele meio, mas voando. Né? Porque, de novo, você está num congresso, você está numa reunião de empresários, você está numa reunião de negócio, você está dentro da empresa. Então, não estou no céu. Ainda não, né? Mas, ó, uma coisa que eu faço há muito tempo: cuidado com as coisas que você ouve. Porque é uma vozinha que sente, entendeu, Diaconisa? É só um minutinho. Você dá os seus ouvidos, a carne fica pensando naquilo, né? E matutando, amada, é uma luta. Né? Diz assim então, versículo 7. Portanto, não sejais o quê? Participantes com eles. Né? Colossenses 2,6 o quê? Ora, como recebestes a Cristo, como você tem aprendido da graça de Deus, como você tem aprendido da palavra, o Senhor assim andaria. Né? Como? Versículo 7. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fosse instruído, você está sendo instruído nesta manhã, crescendo como? Em ações de graça. Olha, ações de graça, né? Pensamento de graça, suspiro de graça, né? Ação de graça, atitude. Né? Sua vida tem que refletir graça, mano. E de novo, versículo 8 assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. É simples, meu irmão, olha, só para esses minutos finais aqui da palavra. É simples. Está na palavra, nós cremos. Não está na palavra, não cremos. Às vezes eu tenho que ouvir porque eu não sou surdo, né? Mas eu não creio, eu não recebo, não fico com essa palavra, não aceito, não concordo. Tem que refutar na hora, tá? Importante, dica para você: é na hora. Na hora. Não é ficar matutando, olha, bem que esse irmão falou uma coisa assim, poxa, mas o dízimo é da lei, né? Poxa, o irmão falou um negócio, e a carne lá fala, ouve mais, né? Não, vai lá, irmão, fuça mais esse assunto agora, ficou interessante. Não, o dízimo não é, né? Isso é uma voz estranha. Dízimo em Abraão foi feito, né? Antes da lei. E se a gente for mais ainda, Abel.
ofereceu as primícias ao Senhor, que foram agradáveis a Deus. Porque Caim também pegou uma jabuticaba lá, uns pés de umas maçã meio mordida, limpou ali o que ele tinha ali, e falou: aqui, Senhor. Ele falou: não me agradei. Isso aí que você está fazendo é da boca para fora. Você está fazendo o que você quer se comparar com o teu irmão. Teu irmão não. Ele pegou as primícias, a primeira parte, falou: isso aqui, Senhor, eu não vou nem tocar, é do Senhor. Ah, isso eu aceito. Isso eu recebo. Tá? Então, veja, né, a palavra de Deus diz assim: olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que a gente está vendo, meus irmãos, nesses minutos finais aqui? No meio evangélico, filosofia. Olha, às vezes, com muito respeito, né, ao nosso apóstolo, ao nosso líder, eu sou uma pessoa obediente, submetida às autoridades da qual eu estou debaixo. Esse apóstolo é uma pessoa estudada, né? Às vezes ele cita pensadores, eu nem gosto de citar pensadores, até evito. Prefiro ficar concentrado aqui, ó, na palavra. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o quê? Santuários do Deus vivente. Diga aí, meu irmão, com alegria no teu coração, diga assim: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo. Sabe quem está em mim? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem está em você? O Espírito Santo de Deus. Não é o demônio que entra e sai, que entra e aí fala assim: chega o Espírito, está vazio aí, será que eu posso? Aí o demônio falou: não, mas volta semana que vem, hoje essa casa aqui está ocupada. Meu Deus, graças a Deus nós vamos libertar dessas mentiras. Amém. Uma vez em Cristo para sempre. Só se não houve conversão, só se não houve genuína conversão, só se a vida não foi entregue de verdade para Deus, foi um convencimento. O que aconteceu com o irmão foi uma convenção. Não, quando tem conversão, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim para sempre. Diga glórias a Deus. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre vós, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De novo, meu irmão, estamos finalizando. 2 Coríntios 6,14. Não os ponhais em julgos igual os em trevas, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Meu Deus, mais claro que isso, amado, mais claro que isso, só esse sol está aí, esse céu está aí, sem nuvem, com um sol maravilhoso e Curitiba, né? Então, meu amado, estou terminando. Eu quero fechar aqui, Mateus, um pouquinho mais para frente, com Deuteronômio 22:9. A palavra de Deus é fantástica, maravilhosa. Ela diz assim: olha, não semearás a tua vinha com duas espécies de semente. Eu tenho que tomar uma posição, irmão. Você tem que tomar uma posição. Não dá para ficar com coisas das trevas, sendo que você é da luz. Não dá para você sendo da luz com coisas das trevas. Não dá certo. Diz: olha, não semear. A sua vida, mano, não pode estar com duas espécies de semente. E você já sabe, né? O desdobramento dessa palavra aqui, de revelação, é que há duas sementes sobre essa terra. Há os filhos de Deus e os filhos da perdição. Aqueles que ouvirão a palavra e aqueles que nunca ouvirão a palavra. Jamais ouvirão a palavra. Diz assim: por quê? Para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Então, sempre quando você coloca num projeto da tua vida, amado, duas sementes, você quer colocar o certo com o errado, vai dar errado. Você quer colocar luz com trevas, vai dar errado. Você quer colocar o bem com o mal, vai dar errado. E você sabe, meu amado, que isso é talvez um dos motivos de muito sofrimento, de muita gente triste, crentes, hein? Filhos de Deus salvos, que estão com bênção atrasada, estão com vida travada, estão com
fica a vida toda virado de ponta cabeça, porque tem insistido em pegar 2 sementes e semear, e achar que vai brotar alguma coisa disso. Não dá. Deuteronômio 22:10 faz a mesma analogia, né? Não lavrarás conjunta de boi e de jumento. Não pode. Tem 2 espécies diferentes, amado, não dá certo. Isso aqui para casamento, amado, de novo, isso aqui para a sociedade, isso aqui para amizades, né? De novo, laços mais profundos, né? De intimidade. Mas, de novo, nós não estamos no céu. Eu, no meu trabalho, tenho que conviver com o incrédulo. Vou fazer o quê? Eu, no mundo dos negócios, tenho que conviver com o incrédulo. Agora, intimidade, acesso à minha vida pessoal, acesso à minha casa, à minha família, a minha intimidade, não. Paulo diz: não lavarás conjunta de boi e jumento. Então, lá, não dá certo, né? Não dá certo. Nunca deu certo. E qual é, recado final dessa pregação, qual é o ponto de atenção que nós temos que ter como igreja, como família espiritual, e cada um de per si aí como família de Deus, você, a tua casa e a tua família? Jeremias 2:13: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Meu irmão, quero te dizer com toda a certeza do meu coração que a igreja é um manancial de águas vivas. Amém. Que a palavra que jorra aqui do altar não são as minhas ideias, mas a Bíblia Sagrada, os versículos, a palavra, a oração debaixo da palavra, são mananciais de águas vivas. Amém. E nós, amado, precisamos estar ligados ao manancial. Tem muito crente com vida de água parada. Quer fazer um teste na sua casa? Pega uma água, coloca no recipiente e deixa. Você vai ver. 2 semanas aquilo ali está verde. Inclusive, eu até lembrei um negócio agora. O Oswaldo deixou um brinde ali em casa. Ele foi fazer, não sei se era as plantaçãozinhas do meu sogro, né? Aí ele deixou lá no balde. Lá a bispa e a Valentina falou: não quer nem chegar perto, porque o negócio está se mexendo lá no balde. Não sei o que tem lá dentro. Eu preciso pegar, lembrar agora e jogar fora. O que é? Água parada, vira um lodinho, daqui a pouco está verde, daqui a pouco tem uns bichos, daqui a pouco. Tá? Eu acho que era adubo, né? O Oswaldo estava fazendo um adubo lá. Eu sei que o negócio está se mexendo lá. Eu lembrei agora para jogar fora. Então, 2 males cometeu o meu povo, ali me deixaram o manancial de águas vivas. A igreja de Cristo é um manancial de águas Glórias vivas. a Deus. Eu digo glórias a Deus. Aleluia. E diz assim: o que fizeram? E cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então veja, para finalizar, meu irmão, há 2 formas de você viver nessa terra. Bem simples assim, tá? Ou você está no manancial de águas vivas, ou você vai querer dar o seu jeito, fazer pela força do teu braço, seguir os teus caminhos, e diz que isso é cisterna, e diz que é cisterna rotas, que não retém água. Passar no meio de 2 meses, aquela água está podre, desculpa a expressão, está putrefando, está cheirando mal, não há nada que vive ali dentro. Fora, cuidado agora, né? É dengue, tá? As águas de março estão chegando aí. Pelo amor de Deus, você dentro da tua casa lá, joga fora qualquer baldinho de água parado lá, porque daqui a pouco vai dar dengue. Vai dar o que desse dengue? Tá? Chikungunya, sei lá o que é, esses demônios aí que estão sobre a terra. Mas maior é o Senhor Jesus que está em nós. Glórias a Deus. Nós estamos, amados, firmes no manancial de águas vivas, Glórias a Deus. que é a palavra de Deus. E glórias nós te damos, Senhor, por esta manhã bendita e abençoada, em que mais uma vez o Senhor alimentou, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito com a Tua palavra, Senhor. Obrigado mais uma vez, Jesus, por esta promessa, Senhor. Coroas o ano da
da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Glórias a Deus, ó Pai. Quero encerrar, Senhor, este culto, Senhor, declarando, ó Pai, mais uma vez, sobre as famílias desta igreja, sobre este ministério, Senhor, saúde perfeita, vigor físico, Senhor, longevidade, cura, restauração completa, Pai, saúde perfeita. Diga, amado, com seus lábios, saúde perfeita, saúde perfeita. Diga, meu irmão, eu estou curado e sarado em Cristo Jesus. Declaro, Senhor, sobre esta palavra, Pai, vida emocional equilibrada, saudável, forte, mente renovada, Pai, pensamentos de Deus, sentimentos de Deus, ó Pai, vida emocional saudável. Declaramos também, ó Pai, sobre as famílias dessa igreja, prosperidade. Sim, Senhor, riquezas, honras, abundância, Senhor, milagres, alma próspera. Declaramos aqui, Senhor, o cancelamento de dívidas, o pagamento de dívidas, ó Pai. Nós não vivemos, ó Pai, com um saquetel furado, não. O Senhor diz que são celeiros cheios, que são lagares transbordantes. Declaro, ó Pai, sobre o teu povo, mais uma vez, realização pessoal, Senhor, de sonhos, de projetos, ó Pai, de empreendimentos, Senhor, de planos que estejam debaixo, Senhor, da tua vontade, Senhor. Debaixo da tua vontade tenham, Senhor, o sim e o amém. Declaramos, ó Pai, também que no nome de Jesus, vida espiritual, Senhor, ó Pai, forte, renovada, vida espiritual, Senhor, com fidelidade. E por fim, Senhor, declaramos, ó Pai, vida familiar bendita e abençoada. Receba, Senhor, esta palavra profética. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, Senhor, a minha posteridade, a minha descendência, Senhor, servirá ao Senhor. Família bendita, declaramos perdão, reconciliação, harmonia, amor, alegria, paz, comunhão, e em especial, Senhor Jesus, em teu santo nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, salvação total para toda a nossa casa, salvação total para toda a nossa família. Nenhum dos nossos ficará fora, Senhor, do teu plano de salvação. Nós cremos nisso, Senhor, com fé, no nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga amém, que assim seja, porque assim diz o Senhor. Aleluia.